assim, há muito tempo isso é um processo sendo construído, né, de uso das igrejas. As igrejas elegendo, formando bancadas de evangélicos, elas têm direito, né, de ter bancada de evangélicos. Eu sempre achei isso. Apesar de eu, como evangélica, nunca ter votado em evangélico, porque eu, como jornalista de política, eu via o que era bancada de evangélicos na Câmara de Belém, na Assembleia Legislativa, e eu via, assim, que eu preferia votar no ateu do que votar no evangélico ali, porque eu sabia como era o esquema deles ali, né? Eu presenciava aquilo diariamente. Mas o uso das igrejas de 2018 para cá é uma coisa vergonhosa, né? E que realmente o Ministério Público, as instituições que ainda estão em pé nesse país vão ter que rever como é que isso vai ser na próxima eleição, porque é vergonhoso o que a gente vê hoje na Almirante Barroso, por exemplo, né? Ontem à noite eu passei de ônibus ali pela Almirante Barroso e estava chegando ônibus com pessoas evangélicas descendo de verde e amarelo com a Bíblia na mão, gritando, outros ônibus passando, as pessoas se ajoelhando. O uso de pessoas eu ouso a dizer até pessoas de boa fé que acham que estão fazendo aquilo que é o certo, né? São pastores inescrupulosos, lideranças religiosas que estão se dando bem, que se deram bem nesse governo Bolsonaro. A gente sabe muito bem, né? As igrejas que se deram bem. E, assim, tem igrejas sérias, graças a Deus a minha né? Eu continuo acreditando que a minha é séria, não foi usada por isso, mas assim, não é porque é minha, não. Porque tem igreja séria ainda, né? Graças a Deus. E a gente vê o uso dessas pessoas simples, muitas pessoas que estudaram pouco, que não tiveram, sabe? Que são pessoas de periferia, que não tiveram como chegar numa universidade, sendo usadas por sabe, líderes religiosos inescrupulosos. Isso é vergonhoso e esse país realmente tem que repensar medidas para que essas igrejas não sejam usadas novamente nesse esquema que é vergonhoso nesse país. Eu acho que tem uma coisinha assim... voto de cabresto, né? Só para pegar um gancho do que a Aline falou, porque é o seguinte, é legítimo que todos os segmentos sociais possam aspirar à sua representação política. Sim. Isso não é ilegítimo, é legítimo, porque tem pautas específicas e tal. Sim. O problema é que isso deu tão certo no caso de algumas igrejas evangélicas que elas viraram partido. Então, de repente, as pessoas entravam na igreja para sair candidato. Vários exemplos de pessoas que não eram porque estavam ali representando legitimamente, né, a sua fé ou aquele segmento. Eles percebiam que a igreja tinha um grau de verticalização, de centralização tão grande que o voto era um voto seguro. Então, muitas pessoas entraram nas igrejas sem ter a fé professada, simplesmente para poder sair como candidato. Então, isso é que eu acho que é a deturpação, digamos assim, dessa tentativa de representação política das igrejas, entendeu? Carta Amazônia, o podcast das multivozes.